Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh, glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Carta de ensino: um coração perfeito para com Deus. Parte 1, de Derek Prince. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para ele. 2 Crônicas 16:9. O Espírito do Senhor está a mover-se por toda a terra para um determinado tipo de pessoas, aquelas cujo coração é perfeito para com Deus. Sempre que o Espírito Santo encontra uma dessas pessoas, Deus deleita-se em mostrar-se forte em favor dessa pessoa, garantindo uma manifestação aberta do seu poder e aprovação na vida e ministério dessa pessoa. Ele anseia por mover-se abertamente em poder e em bênção. Um coração perfeito para com Deus. As Escrituras mencionam 2 pessoas que tinham esse tipo de coração: Abraão e Jobe. Em Gênesis 17:1, verificamos que Abraão se deparou com o seguinte desafio. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Abraão tinha caminhado com Deus 24 anos. O chamado de Deus veio a Abraão quando ele tinha 75 anos. No entanto, naquele momento ele estava prestes a atingir o auge do seu crescimento espiritual, aquele lugar em que Deus iria cumprir de forma gloriosa e maravilhosa as promessas pelas quais Abraão sairia de Ur dos Caldeus, muitos anos antes. Abraão deparou-se com um novo desafio da parte de Deus. De fato, é como se Deus estivesse a dizer: de agora em diante, os meus olhos estarão sobre ti de uma forma muito especial. Vou seguir todos os teus passos. Vou ouvir todas as palavras que proferires. E peço-te que tudo o que fizeres o faças numa atitude de perfeita obediência, fé e compromisso para comigo. Abraão é o pai de todos os que creem. Vê Romanos 4, 11 a 12. Por outras palavras, a sua vida e a sua fé são um padrão para todos os crentes. Creio que o requisito de Deus para cada um de nós encontra-se expresso nessas palavras dirigidas a Abraão: anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Gênesis 17, 1, 2. Todos nós estamos a chegar ao ponto da consumação do propósito de Deus para todos os tempos. E a mensagem de Deus para todo aquele que tomar o seu lugar naquilo que Deus está a fazer é: anda na minha presença e ser perfeito. No livro de Jobe, encontramos um outro homem cujo coração era perfeito para com Deus. Os amigos de Jobe não falavam muito bem acerca dele, mas interessa-me mais saber o que Deus disse sobre Jobe. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, perfeito e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Assim, podemos dizer que a perfeição para com Deus consiste numa atitude correta para com Deus e numa atitude correta para com o mal. Não há neutralidade na perfeição para com Deus.
Não podemos comprometer-nos com nada que lhe seja desagradável. Temos de estar absolutamente comprometidos em obediência, independentemente do que isso nos custe. E lembre-se, há de fato um preço a pagar para sermos aprovados por Deus. A perfeição para com Deus consiste numa atitude correta para com Deus e numa atitude correta para com o mal. Se lermos os livros de Reis e Crônicas, vemos que os reis eram mais ou menos avaliados, tendo em consideração se os seus corações eram ou não perfeitos para com Deus. As Escrituras referem que Asa, Josafate e Ezequias, entre outros, tinham um coração perfeito para com Deus. Mas o grande exemplo de um homem cujo coração era perfeito para com Deus era Davi. Ele serviu de padrão para avaliar outros reis. Convém lembrar que não estamos a falar de um coração que é perfeito, mas de um coração que é perfeito para com Deus. Davi nem sempre foi moralmente perfeito, como é do seu conhecimento. Ele cometeu adultério. Embora as Escrituras não aprovem o adultério, o que está em jogo não é a perfeição moral, mas a atitude de Davi para com Deus. Em Êxodo 21-3, encontramos o primeiro requisito para ter um coração que é perfeito para com Deus. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ser perfeito para com Deus significa que não temos outros deuses diante dele. A questão real que se coloca a Davi e também a nós é: quem é o teu Deus? Moisés colocou essa mesma questão a Israel: quem é o teu Deus? Em Deuteronômio, quando estavam prestes a entrar na terra prometida. A sua resposta determinou o destino das suas vidas. Mais tarde, quando o Espírito Santo foi derramado sobre Israel, mediante o sacrifício de Elias no Monte Carmelo, só precisaram de dizer: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Quando podemos dizer isto, podemos ter problemas, cometer erros ou mesmo pecar, mas iremos sair vencedores. Isto conduz-nos a um ponto de avaliação pessoal no que diz respeito a esta mesma questão básica. Temos de colocar a questão a nós mesmos: como é que sabemos quem é o nosso Deus? Em Gênesis 31, Jacob disse a Labão: mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Versículo 41. Mas Deus não permitiu que o assunto ficasse por ali. Jacob prosseguiu: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Versículo 42. Repare na linguagem empregue: o Deus de Abraão, o temor de Isaque. Jacob usou a expressão o temor de Isaque ao falar do Deus de Isaque. Assim, no fundo, o nosso Deus é aquilo que tememos. Algumas pessoas fazem do cancro o seu Deus. Têm tanto medo de cancro que o temem mais do que temem a Deus. Da mesma forma, as pessoas que se envolvem em bruxaria, adivinhação e feitiçaria ficam subjugadas a uma tamanha escravidão devido ao medo dessas forças satânicas que se tornam o seu Deus. Eu não quero temer nada para além do Deus de Abraão, Isaque e Jacob. Se uma pessoa teme realmente a Deus, essa é a única coisa que precisa de temer na vida. O nosso Deus é aquilo que tememos. O que é o temor do Senhor? Para definir o que é o temor do Senhor, gostaria em primeiro lugar de enumerar 4 tipos de temor, ou medo, que nada tem a ver com o temor do Senhor. 1. O medo natural. Em determinadas situações é natural ter medo. Por exemplo, uma pessoa vai conduzir e de repente tem um furo. O carro perde o controle e sai da estrada e cai numa valeta. É uma reação natural sentir medo nesse tipo de situação. Não podemos dizer que é o temor do Senhor, mas também não é algo maligno. Na verdade, esse tipo de medo é protetor. O medo e a dor são 2 dispositivos que Deus colocou no homem para o proteger. Se colocarmos a mão em água a escaldar, a dor que sentimos faz com que a retiremos de imediato. Se não sentíssemos dor, a nossa mão ficaria queimada pela água. Assim, existe uma dor e um medo naturais que funcionam como mecanismos protetores de Deus. 2.
Medo demoníaco. 2 de Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu o espírito de temor. A marca desse espírito encontra-se em 1 João 4,18. Porque o temor tem consigo a pena, porque o medo envolve castigo. Nas versões Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Imprensa Bíblica. O demônio de medo atormenta. A palavra usada na versão Modern King James de 1963. Mas o temor do Senhor não atormenta. 3. Medo religioso. Esse tipo de medo é ensinado pelos homens. Isaías 29,13 diz: Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Durante anos senti esse tipo de medo, que é familiar para a maioria de nós que crescemos em igrejas. É o medo de fazer o ato religioso errado. Somos treinados para acreditar que é um determinado tipo de comportamento apropriado para a igreja e outro que não o é. Por exemplo, durante anos pensei que era pecado tossir ou falar alto ou demonstrar qualquer tipo de entusiasmo na igreja. Outra das características do medo religioso é que ele procura manter o status quo. Jesus repreendeu os líderes religiosos do seu tempo porque eles recusavam-se a reconhecer aquilo que Deus estava fazendo no seu meio. Tinham medo das mudanças que isso iria causar no seu comportamento. 4. Medo do homem. Encontramos esse tipo de medo em Provérbios 29 e 25. O medo do homem traz um laço, mas quem confia em Jeová está seguro. Repare no contraste. Se temeu o homem, não está a temer o Senhor. Se temer o Senhor, não necessita de temer o homem. O temor do homem traz um laço. Frequentemente, há pastores que vêm ter comigo e dizer: Irmão Prince, sou batizado no Espírito Santo, até possuo os dons do Espírito, mas de alguma forma sinto-me amarrado. E eu respondo: talvez seja o medo do homem. Teme o que os anciãos irão dizer, o que a Assembleia da Igreja pensa, o que os seus diáconos poderão fazer, o que os seus membros irão dizer. Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Onde existe uma escolha inequívoca entre obedecer a Deus ou ao homem, a escolha já foi feita por nós na palavra de Deus. Não temos qualquer problema. Na minha opinião, pelo menos 50% do povo de Deus de hoje não está totalmente livre porque encontra-se ainda amarrado pelo medo do homem. Já vimos que o medo natural, o medo demoníaco, o medo religioso e o medo do homem são 4 tipos de medo que não são o temor do Senhor. Na minha próxima carta, iremos estudar o que é o temor do Senhor. Carta de ensino, um coração perfeito para com Deus, parte 2, de Derek Prince. Na minha carta anterior, vimos como o medo natural, o medo demoníaco, o medo religioso e o medo do homem são 4 tipos de medos que são o temor do Senhor. Agora iremos considerar o que é o temor do Senhor. Este pode definir-se de muitas formas e veremos algumas das definições fornecidas pelas Escrituras. Mas de uma forma breve, podemos dizer que o temor do Senhor significa fazer do Senhor o nosso Deus. É uma atitude de reverência, compromisso e submissão total a Deus. O temor do Senhor é fazer do Senhor o nosso Deus, é uma atitude de reverência, compromisso e submissão total a Deus. Em Salmos 34:11 e em Provérbios 1:29, descobrimos 2 aspectos do temor do Senhor. O Salmo 34:11 diz: Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Repare que o temor do Senhor tem de ser ensinado. Creio que é o Espírito Santo que fala neste salmo que diz: Deixa-me ensinar-te o temor do Senhor. Provérbios 1:28-29 diz: Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Quero que tenha plena consciência de que tem de escolher o temor do Senhor na sua vida. Caso contrário, haverá um tempo em que clamará, mas Deus não lhe responderá. Em que o buscará,
mas não o encontrará. Vejamos agora algumas passagens que demonstram o que o temor do Senhor fará. Provérbios 1-7, 9-10, 15-33, Salmo 11-10 e Job 28-28 relacionam o temor do Senhor com a sabedoria e o conhecimento. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó 28-28. O temor do Senhor torna-nos sábios. O Salmo 19:9 afirma que o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. O temor do Senhor nunca é abolido, mas permanece para sempre. Ele é limpo e irá mantê-lo assim limpo. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios 10:27. Essa afirmação é muito clara. Se quer uma vida longa e feliz, tema ao Senhor. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Provérbios 16:6. Se temer o Senhor, afastar-se-á do mal, irá evitar o mal. No temor do Senhor há firme confiança. Tal como disse anteriormente, se temer o Senhor, não terá de temer mais nada na vida, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. O lugar de refúgio é condicional. Deus protege aqueles que o temem. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para o homem se desviar dos laços da morte. Provérbios 14:26-27. Esta passagem enumera 4 bênçãos: firme confiança, um refúgio seguro, uma fonte de vida e a saída, a fuga dos laços da morte. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22:4. Aqui temos mais 3 bênçãos: riquezas, honra e vida. Por fim, não creio que haja maiores promessas do que aquelas que nos são apresentadas em Provérbios 19:23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Existem 2 requisitos para a liderança espiritual. O primeiro é o amor do Senhor e o segundo é o temor do Senhor. Quando Jesus chamou Pedro para pastorear as suas ovelhas, perguntou-lhe: "Amas-me?" Vê João 21:15-19. E colocou-lhe a mesma questão 3 vezes. Depois disse-lhe: "Se me amas, apacenta as minhas ovelhas." É necessário ter o amor do Senhor e amor pelas suas ovelhas. Contudo, se tentar ministrar às pessoas apenas por amor a elas, um dia acabará por ter de lidar com uma pessoa que apresenta um desafio tal que o seu amor não será suficiente. Apenas o amor pelo Senhor o manterá fiel numa situação semelhante. Da mesma forma, se a sua única motivação para o ministério for o amor pelas pessoas, acabará por ser tentado a fazer aquilo que as pessoas querem que faça, e não aquilo que Deus quer que você faça. Neste ponto, devemos distinguir o pastor do assalariado. Este último dá às pessoas aquilo que elas pedem, mas o pastor dá-lhes o que Deus diz para lhes dar. Somente o temor do Senhor o irá capacitar para fazer isso. Existem 2 requisitos para a liderança espiritual: o amor do Senhor e o temor do Senhor. Observemos o temor do Senhor na vida e ministério de Jesus. Isaías 11:1-2 diz de Jesus: "Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor." O aspecto culminante do Espírito Santo é o Espírito do temor do Senhor. Ele repousou sobre Jesus, o primogênito do Pai. Se algo é claro acerca de Jesus, é que ele andou no temor do Senhor. Ele disse do seu Pai: "Faço sempre o que lhe agrada." João 8:29. "Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma." João 5:30. "O filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer." João 5:19. Isaías 11:3 continua:
e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, deu-lhe uma sensibilidade especial à vontade e aos caminhos do Senhor. Se há algo de que precisamos na igreja dos nossos dias, é essa sensibilidade à vontade e aos caminhos de Deus. Hebreus 5,7 fala de Jesus, o qual, nos dias da sua carne, durante a sua passagem pela terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Deus ouviu as orações de Jesus porque elas provinham do temor de Deus. Qual é a maior prova deste temor de Jesus pelo Pai? Creio que essa passagem se refere principalmente ao Getsemane. Quais foram as palavras proferidas por Jesus naquele local que revelaram o temor do Senhor? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Quando oramos desta forma, somos ouvidos. Também percebemos que o temor do Senhor estava presente na igreja primitiva. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Eles experimentaram o que se encontra expresso no Salmo 2:11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Consegue ver a combinação? Alegre-se, mas faça-o com reverência no temor de Deus. Nunca separe os dois, pois se o fizer, dará lugar ao desequilíbrio. Quando procuramos o equilíbrio entre a alegria e o temor do Senhor com a consolação do Espírito Santo, então a igreja é edificada. A primeira carta de Pedro, 1:17-19, diz-nos que devemos temer o Senhor. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Essas palavras não são dirigidas a descrentes, mas aos cristãos, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Porque é que nós cristãos devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra, por causa do preço da nossa redenção. Deus teve de pagar a nossa redenção com o sangue do seu Filho. Deus deu seu único Filho para que pudéssemos ser redimidos da nossa loucura, ignorância, desobediência, rebelião e orgulho. Creio que Deus, o Espírito Santo, planta o temor do Senhor nos nossos corações. Creio que não o temos até o momento em que o Espírito Santo nos ensina. Mas quando agimos pelo Espírito Santo e no temor do Senhor, então começamos a desfrutar do favor do Senhor. Seguem-se 3 afirmações acerca do favor do Senhor. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor, como de um escudo. Salmo 5:12. O favor do Senhor é como um escudo que o cerca e protege de todos os lados. Debaixo do favor do Senhor está completamente seguro. De certo modo, o favor do Senhor é representado pela nuvem da presença de Deus. Provérbios 16:15 diz: na luz do semblante do rei está a vida, e o seu favor é como a nuvem de chuva seródia. Assim, quando o favor do Senhor está sobre si, anda debaixo da nuvem de chuva seródia. Provérbios 19:12 acrescenta ainda que a ira do rei é como o bramido do leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. Então, o favor do Senhor é como a nuvem de chuva seródia, e também como o orvalho sobre a erva. Nunca estará espiritualmente seco quando andar no favor de Deus. Da mesma forma, se andar no favor do Senhor, leva a nuvem e o orvalho consigo para onde quer que vá. Fará com que a bênção se precipite sobre o povo de Deus.
O que poderia ser um privilégio maior do que isso? O filho, servo humilde de Deus, que anda no temor do Senhor, debaixo da nuvem do favor de Deus, é um precipitador de chuva. Essa pessoa abençoa automaticamente todos aqueles com quem entra em contato. Há uma fragrância que emana dela, uma presença dentro dela, algo que a cobre e que a segue onde quer que vá. Deus continua à procura por toda a terra de pessoas cujo coração é perfeito para com Ele, aqueles que fizeram dele o seu Deus, pessoas que aprenderam o temor do Senhor. Quando encontra uma dessas pessoas, Ele revela-se forte a seu favor, manifestando o favor divino através e na vida dessa pessoa. Escolhamos, pois, ser esse tipo de pessoa. Aleluia! Glórias a meu Deus! Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.